Olá, meu nome é Débora, eu sou monitora do projeto Aprenda a Programar Jogando. Esse é o curso de Python mais Matemática e o tema da aula de hoje é Estatística. Roda a vinheta! O tema da aula de hoje é Estatística, e ela é a ciência que se utiliza de teorias probabilísticas para explicar a frequência com que determinados eventos ocorrem, além de ajudar a estimar e possibilitar a previsão de fenômenos futuros. As fases do método estatístico são 7, entre elas a definição do problema, o planejamento, a coleta de dados, a correção dos dados, a apuração dos dados, a apresentação dos dados e a análise dos dados. E é na 7ª fase que nós iremos analisar e examinar o nosso conjunto de dados. Para isso, nós usaremos todos os tipos de medidas que nós aprenderemos na estatística. E o primeiro tipo de medidas que nós veremos serão as medidas de tendência central. Dentro desse conjunto, nós temos 3 principais tipos de medidas que são muito conhecidas. E a primeira delas é a média aritmética, que nada mais é do que a soma de todos os valores de um conjunto dividido pela quantidade de valores que nós temos nesse mesmo conjunto, como a nossa fórmula aqui nos mostra. O segundo tipo de medida é a moda, e a moda também é muito fácil de ser reconhecida. Ela é o valor que mais se repete no nosso conjunto de dados. E aqui nós temos um exemplo. Nesse conjunto de dados, nós vemos que o número 4 se repete 3 vezes, enquanto todos os outros valores presentes não se repetem mais do que 3 vezes. Então, a moda do nosso conjunto será o número 4, porque ele é o valor que mais se repete. O nosso terceiro e último tipo de medida central será a mediana. E o que é a mediana? Bom, ela representa o valor central de um conjunto de dados. Para isso, nós precisaremos saber quantos dados o nosso conjunto tem, se ele é par ou se ele é ímpar. Para o caso em que o número de elementos do nosso conjunto é ímpar, a mediana é muito fácil de ser encontrada. Ela será exatamente o valor central do nosso conjunto. Enquanto que para conjuntos em que o número de elementos é par, a mediana será a média aritmética dos 2 valores centrais do nosso conjunto. Lembrando que para encontrar a mediana do nosso conjunto, os valores desse conjunto devem estar organizados em ordem crescente. O segundo tipo de medidas que nós veremos serão as medidas de dispersão. Dentro desse conjunto, nós temos 2 tipos de medidas. A primeira delas é a variância, que é usada para expressar o quanto um conjunto de dados se desvia de sua média aritmética. Para calcular a variância de um conjunto, nós usaremos a seguinte fórmula. V é igual ao somatório de xi menos ma ao quadrado sobre n menos 1, onde n será a quantidade de dados que nós temos no nosso conjunto. Ma será a média aritmética do nosso conjunto e xi assumirá o valor de cada dado desse mesmo conjunto. Assim, nós encontraremos quanto vale a variância do nosso conjunto. E a segunda e o último tipo de medida que nós veremos hoje será o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, que nós já vimos como calcular. E agora que nós já conhecemos 5 tipos de medidas estatísticas, nós iremos aplicar tudo isso ao Python e veremos como se tornará muito mais fácil trabalhar com conjuntos de dados cada vez maiores. O primeiro passo, então, para trabalhar com estatística será conhecer o nosso conjunto de dados. E a primeira coisa que nós diremos ao nosso programa será qual é o nosso N. N será a quantidade de dados que nós temos no nosso conjunto. Nesse caso, nós trabalharemos com um conjunto de dados pequeno, apenas 5 dados. O próximo passo será fornecer, então, esses dados. Para isso, nós usaremos uma lista chamada dados, que armazenará todos esses valores que nós adicionarmos ao programa. E para receber todos esses valores, nós usaremos um comando de repetição do tipo while, que repetirá todos os blocos de comando enquanto a sua condição for satisfeita. Então agora nós adicionaremos alguns valores ao nosso conjunto. Então digamos que nós temos 2, 4, 5, 2 novamente, 3. Então esse aqui é o nosso conjunto de dados que nós trabalharemos nesse momento. O próximo passo, então, será começar a calcular os tipos de medidas a partir do nosso conjunto. E o primeiro tipo de medida que nós iremos calcular serão as medidas de tendência central. São um pouco mais fáceis, né? Vamos começar por elas. A média aritmética, então, como nós vimos antes, será a soma de todos os valores do conjunto dividido pela quantidade de valores que esse conjunto tem. Aqui nesse caso, nós já sabemos quem é o N, porque quem forneceu esse N fomos nós mesmos. Então, tudo certo. O que nos basta agora seria descobrir como somar todos os valores do nosso conjunto.
Para isso, nós usaremos um novo tipo de comando, um comando de repetição do tipo for. O comando for, então, ele também é um comando de repetição, assim como o while, só que ele vai funcionar um pouco diferente. Essa aqui é a estrutura dele. Nós temos for, número, in, dados. Número é uma variável auxiliar que assumirá o valor de cada dado dentro do nosso conjunto. E dados será uma lista, uma tupla, um dicionário, algum conjunto de dados que será analisado. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui soma termos, será igual a soma termos mais número. Quem é soma termos? É a nossa variável auxiliar que nós criamos, que começará com 0. E quem é número? Número será cada valor do nosso conjunto de dados. Então, vamos fazer a primeira vez que o for vai repetir aqui. Nós temos então que soma termos será igual a soma termos mais número. Quem é soma termos inicialmente? É 0. Então, nós temos aqui 0 mais número. Quem é número inicialmente? Na primeira vez que o for rodar, o número assumirá o primeiro valor do nosso conjunto, que nesse caso será 2. Então, nós temos que soma termos vai ser igual a 0 mais 2. Então, quem vai ser soma termos a partir de agora? 2. Na segunda vez que o for rodar, nós teremos então que soma termos será igual a soma termos, 2, mais número. Quem será número nesse momento? Vai ser o segundo valor do nosso conjunto de dados, que nesse caso é 4. Então, soma termos será igual a 2 mais 4, 6. Excelente, nós estamos aí com um meio de somar todos os nossos valores do conjunto de dados. Então, quando o for terminar de rodar, nós teremos em soma termos a soma de todos os valores do nosso conjunto. E a média aritmética será dada pela soma dividido por n. Ótimo, então nós podemos rodar e nós veremos que a média aritmética do nosso conjunto de dados é 3,2. O segundo tipo de medida que nós veremos será a mediana, e para encontrá-la, nós precisaremos ordenar os nossos dados em ordem crescente. Para isso, nós usaremos o comando sorted. Ele é usado para ordenar os dados da lista em ordem crescente. Rápido, simples, direto, nós agora temos os nossos dados ordenados. Para então encontrar a nossa mediana, será importante sabermos se a quantidade de dados que nós temos é par ou ímpar. Isso será bem simples, nós usaremos um comando if, else, que é um comando condicional, e através dele nós saberemos se o nosso n é par ou ímpar. Para o caso, então, em que o nosso n é par, nós teremos que a nossa mediana será a média aritmética da posição 1 e a posição 2, sendo posição 1 e 2 os nossos dois valores centrais. E foi isso que nós fizemos aqui. Já para o caso em que o nosso conjunto de dados é ímpar, ou seja, o nosso n é ímpar, a mediana será apenas o valor na posição central. Então, assim, nós já temos como calcular a mediana do nosso conjunto. Vamos lá? Nesse caso, a nossa mediana é 3. E aqui nós podemos ver também os nossos valores ordenados, né? Bem simples. E a terceira e última medida que nós veremos de tendência central será a moda. Para calcular a moda, nós não faremos um programa diretamente, nós usaremos uma biblioteca padrão do Python, que é a biblioteca estatística. Para isso, nós importaremos essa biblioteca, assim, usando o import e o nome da biblioteca. Agora, nós podemos usar qualquer função que essa biblioteca nos forneça. E nesse caso, nós temos uma função somente para calcular moda. Então, nós usaremos aqui a função de calcular moda diretamente. E ela é feita dessa maneira aqui. Então, a moda será o nome da biblioteca padrão, ponto, a função, abre parênteses, o conjunto de dados. E assim, nós teremos a moda do nosso conjunto, que é 2, que é o valor que mais se repete no nosso conjunto. E assim nós terminamos, então, os 3 primeiros tipos de medidas de tendência central. Agora nós iremos calcular as nossas medidas de dispersão. E a primeira delas é a variância. E se nós lembrarmos, a variância tinha um somatório. E esse somatório somava xi menos a média aritmética ao quadrado. E agora que nós sabemos usar o comando de repetição do tipo for, tudo isso fica muito mais fácil. Nós criaremos então uma variável auxiliar somatório que armazenará a soma de todos aqueles termos do nosso somatório. E usaremos um comando de repetição do tipo for. Então, for dado em dados, sendo dado a nossa variável auxiliar que assumirá
cada valor do nosso conjunto de dados e dados a nossa lista, que armazena todos aqueles valores que nós fornecemos lá no início da aula. Então, o somatório, ele será igual ao somatório, né, para a gente poder somar todos aqueles valores, mais dado menos a média aritmética elevado ao quadrado. E se nós fizermos agora esse programa rodar, nós veremos que a variância tem um valor de 1,7. Bem mais simples, né, do que se nós tivéssemos que fazer tudo aquilo na mão. E o próximo e último tipo de medida que nós veremos hoje é o desvio padrão. E se nós lembrarmos, o desvio padrão ele era o mais fácil de todos, né? Ele era só a raiz quadrada da variância. Já tendo calculado a variância, então, isso fica muito mais fácil. Nós elevaremos aqui a 0,5 o valor da variância e teremos, então, o valor de desvio padrão do nosso conjunto de dados. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós vimos como usar o Python para fazer cálculos estatísticos. Se inscreva no nosso canal e até a próxima!